Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou falar sobre Jonas, o profeta que fugiu da presença do Senhor. Acredite, teve doido pra fazer isso. Então, gente, é o seguinte. Começando a história de Jonas. Começando a falar um pouquinho da história de Jonas. A Bíblia vai falar, o livro de Jonas se encontra na Bíblia. Depois do livro de Obadias, lá nos profetas menores, certo? Lá no finalzinho do Velho Testamento, desculpe. Lá no finalzinho do Velho Testamento tá lá o livro de Jonas, depois de Obadias. Então, vamos pra gente começar a falar um pouco da história dele. A gente precisa saber que ele era filho de um homem chamado Amiatai. E que um certo dia Deus chega pra ele, a presença do Senhor chega pra ele e fala: olha, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive e pregue contra eles, porque o cheiro da maldade chegou à minha presença. Ou seja, eles eram... Já deu pra entender, né, como é que era. Então, Jonas, em vez de ir, assim, acatar a ordem de Deus de primeira, não, eu vou. Não, o bonito tenta fugir da presença de Deus. Sim, senhores, ele tentou fazer isso, mas ele não conseguiu. Ninguém foge da presença de Deus. Saiu correndo, pegou um barco, pagou uma passagem para ir pra Tarsis, que eu não sei onde é que é, faço a mínima ideia. Pagou uma passagem para ir pra Tarsis e foi-se embora, fugindo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, a presença do Senhor, soprou um vento tão forte que fez uma tempestade nunca vista, que ameaçava o navio se despedaçar, para vocês terem noção de como era essa tempestade. Então, os marinheiros começaram a ficar com medo, se desesperaram, cada um começou a clamar pelo seu Deus e tal. E o que aconteceu? Gente, ai meu Deus. Começaram a clamar pelos seus deuses, começaram a lançar as cargas pesadas de dentro do navio para ver se o barco não afundava, para ver se melhorava de alguma forma. Melhorou? Não, mas tá tudo bem. Na cabeça deles ia melhorar. Então, o capitão desce, vai até Jonas e diz: como é que você consegue dormir? Porque a Bíblia vai dizer que ele estava no porão dormindo. Aí o capitão chega: como é que você consegue dormir, meu filho? Numa tempestade dessa? Todo mundo aqui com medo de morrer, levanta, clama a seu Deus. Então eles decidem fazer o quê? Vamos lançar a sorte, e sobre quem cair é o mal de que está... no caso, a gente vai lançar a sorte, né? Para descobrir de quem estava vindo mal. Vou ler para vocês o versículo. No versículo 7 do capítulo 1. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Aí eles lançam a sorte, que eu não sei como é que lança, mas lançaram. E caiu sobre quem? Sobre Jonas! Isso mesmo, amigos! Aí os caras eles começam a perguntar assim: quem é você? De onde você veio? Quem é o seu povo? E você tá fazendo o que aqui? Beleza. Jonas fala que ele era hebreu, que ele servia o Deus vivo que criou os céus e a terra. E os homens começam assim a ficar... E eles perguntam: o que você fez? Porque a Bíblia vai dizer que Jonas já tinha contado para eles que estava fugindo da presença do Senhor. Então, Jonas havia contado, e o que acontece? Eles perguntam: o que a gente faz com você para que o mar se acalme? Aí Jonas diz: me joguem no mar. Desse jeito, ele falou assim. Só que de uma forma mais corredinha, assim, ó. Versículo 11. Então, o que devemos lhe perguntaram, né? O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornar porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar fica calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês.
Só que em vez de acatar a ordem de Jonas de primeira, não, eles remam para tentar chegar até a terra, mas não conseguem porque a tempestade vai piorando. Então eles falam o seguinte a Deus: Ah, Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa dessa vida deste homem. E não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi de teu agrado. Então eles lançam Jonas no mar, né? Lançam, e eles temeram muito e ofereceram sacrifícios e votos a Deus depois que tudo isso. E a Bíblia vai dizer no versículo 17 do capítulo 1 que Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então Jonas começa a fazer uma oração e pede a Deus, conversa com Deus, fala com Deus, e lá dentro do grande peixe. E depois de 3 dias e 3 noites, como algumas pessoas já devem saber, o peixe vomita Jonas na terra por ordem do Senhor. E logo em seguida, ele toma vergonha na fuça e vai-se embora. Vai fazer o quê? Ele vai pregar para os ninivitas, o nomezinho lindo, Jesus, oh, meu Deus. Para os ninivitas, o povo de Nínive. Ele vai lá, prega, fala. Olhem só. No capítulo 2, no versículo 3, levantou-se Jonas se levantou e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Ele falou isso por toda a cidade, andou pra caramba. Só que o inesperado aconteceu. Os ninivitas começaram a se arrepender. A Bíblia vai falar no mesmo capítulo que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, se levantou do seu trono, tirou seus trajes, cobriu de pano e de saco, sentou sobre as cinzas e mandou proclamar a Nínive, por mandado do rei e dos seus nobres: ninguém, nem mesmo animais, bois ou ovelhas, pode comer alguma coisa. Nem lhe deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Tanto pessoas como animais então clamaram fortemente a Deus, se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não perecemos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia. Quanto ao mal que tinha dito, não lhes fez. Ou seja, Deus disse a Jonas: vai lá, diga a eles que em 40 dias eu vou destruir a cidade. O povo fez o quê? Começaram a crer em Deus. Eles mudaram assim totalmente. O rei falou, que era o rei, se vestiu em panos de saco, se humilhou na presença de Deus, não fez um jejum em toda a cidade e se arrependeram dos maus feitos que tinham feito. E aí, o que aconteceu? Deus viu que eles se arrependeram e Deus mudou de ideia, porque eles falaram: vamos jejuar, vamos clamar a ele, porque vai que ele se volta pra gente e muda de ideia. E assim aconteceu. Só que a Bíblia vai dizer que Jonas ficou irado com isso. No versículo 4, o título do capítulo é o seguinte: a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. No versículo 1, Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e de grande misericórdia, e que mudas de ideia
quanto ao mal que anunciasse. Ou seja, ele tentou justificar o motivo dele ter fugido. Só que, na verdade, Deus tinha um propósito. Deus queria que ele fosse lá, falasse, para que o povo se arrependesse de verdade. Para que o povo entendesse quem era Deus. E olha só, no versículo 3. Agora, o Senhor, ó Senhor, peço que tires minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o ponto que Jonas chegou, porque estava com raiva. O Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou ali, no leste. Ali construiu um abrigo, sentou na sombra para ver o que aconteceria na cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que, a fim de o livrar do seu desconforto, e Jonas ficou contente por causa da planta. Mas no dia seguinte ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e secou. Quando o sol nascer, Deus fez soprar um vento muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou, então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus disse, você acha razoável que essa sua raiva é por causa de uma planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. O Senhor disse, você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer nenhuma noite. Ela nasceu na noite e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? Também muitos animais? Ou seja, Deus usou uma planta para mostrar a Jonas o que ele estava fazendo. Tá vendo como o nosso Deus é bom? Ele faz as coisas de um jeito que às vezes a gente não entende, mas ele sempre dá um jeitinho de cuidar de nós, nos mínimos detalhes. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, assim Jesus nos permitindo.